Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tretas e Diálogos. Hoje mais uma provocação rápida do que um episódio, né? Estou em São Paulo, mas não perdi a oportunidade, né? Tenho conhecido um irmão, tenho aprendido a respeitá-lo e amá-lo, e a gente vai entrar nos temas problemáticos hoje. Hoje vai ser menos diálogos e mais tretas. Seja bem-vindo, Rodolfo Maris, se apresente. Quem é tu, de onde tu vem, pra onde tu vai, casado com quem? Sou casado com a Tancinha Arthur, que está nos assistindo aqui, pai da Valentina Maris, que está ali também. Sou Rodolfo Maris, hoje eu tenho um podcast chamado Podcast Sem Filtro. Sou âncora de um programa na Jovem Pan chamado Flagrante e apresento também, sou âncora nos finais de semana de um programa chamado Linha de Frente. É isso. Top. Esse sou eu, cristão do Bola de Neve, Guarulhos, firme e forte. Daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão, sou do Bola de Neve Guarulhos. E eu quero começar por um assunto que a gente tratou um pouco ali, quando eu fui um dos convidados no seu podcast, e a gente entrou na questão do Pablo Marçal. Líder de um movimento que substitui a antiga teologia da prosperidade. Então, a teologia da prosperidade no passado causou muito dano à igreja evangélica brasileira, né? Tornou o povo infantil, ganancioso. Jesus foi para a cruz como se ele tivesse conquistado para a gente um cartão ilimitado. Tipo assim, ó, ele foi para a cruz para o carro novo. Ele foi para a cruz, tipo, olha como eu sou de Jesus, comprei um relógio de 10 mil. Olha como eu sou de Jesus, comprei uma Ferrari. E isso empobreceu muito o nosso testemunho público. Então, se hoje a igreja é zombada publicamente, parte disso vem da teologia da prosperidade. Repaginaram isso e hoje eu chamo de teologia coach ou teologia do bem-estar. Então, as pessoas botam um pouquinho de verdade num monte de mentira, PNL, manipulação psicológica, e o ser humano, com Deus ou sem Deus, ama algo. Dinheiro, Rodolfo. A única pessoa depois de Jesus na Bíblia que foi chamado de Senhor foi o dinheiro. Ninguém ganhou tamanha autoridade no coração humano depois de Jesus quanto o dinheiro. Satanás não é Senhor, o pecado não é Senhor, o inferno não é Senhor. Jesus é Senhor. E a única outra pessoa chamada de Senhor é o dinheiro. Nas mãos da pessoa errada se tornou uma persona maligna chamada Mamon. Desse movimento, hoje, Pablo Marçal é um dos líderes, né, cara? E parece que é um trem. Toda vez que eu tenho que tocar no nome desse cara, esse cara faz uma nova merda. E essa semana ele fez uma merdaça, sabe? Já tinha feito uma grande, graças a Deus não morreu ninguém lá quando subiu a montanha, colocou o povo em risco. Alguns bombeiros ficaram extremamente irritados com aquela irresponsabilidade. Nas últimas semanas, ele lançou um desafio, a pior corrida da minha vida. Aí fez lá, não sei se real ou uma maquiagem, que maratonou 42 km. Coisa de triatleta, de profissional. Um cara sedentário como ele, preparado. Você é desse ramo aí, cara, da saúde, dos esportes. Então, não sei se real, não sei só para poder lacrar e vender, diz que bateu 42K. No final tirou onda. Se você não tá batendo suas metas, você tá andando com a pessoa errada, eu não sou filho de fracassado, bababá, aí mexe a PNL já na cabeça do cara. O cara fala, se eu corro 1 km, eu sou um bosta, segundo o que o Pablo Marçal tá falando. Então, o cara ia correr 5, com alguns funcionários e alguns membros da seita dele. Aí morreu um cara, vou chegar nesse ponto daqui a pouco, ia correr 5, mas agora vamos bater 42. Por quê? Para imitar o líder da seita. Se o líder da seita correu 42, eu, para mostrar que eu sou desbloqueado, vou correr os 42. Um moleque, dizem que é funcionário dele também, não sei, bateu 11 km ou 15 km, morreu. Cara, eu postei um vídeo hoje dizendo, cara, isso beira a psicopatia. Por quê? A família tá desolada, inconformada, o cara segue a vida sem fazer uma nota. Qual é a responsabilidade de um cara de caráter? A responsabilidade. Uma nota o cara não faz. Você entra lá e ele continuou. Tipo assim, ó, como se ele passou por cima do corpo do garoto. Tipo assim, ó, dane-se.
Eu quero é fazer negócio. Cara, como que tu enxerga isso como marido, pai, cidadão, como um cristão? E como, cara, pessoas de fé, os nossos irmãos na igreja, estão dando ouvido, cara, a lorotas como essa, sabe? Em nome da ganância, um jovem perde a vida, assim. Bom, antes de tudo, é um prazer participar com você aqui. Nós estamos em São Paulo, né? Nos estúdios do meu amigo Raul Ferreira Neto, que abriu as portas do estúdio. Então, obrigado, meu irmão. Deus te abençoe por isso. Mas a Bíblia já nos alertava sobre pessoas como Pablo Marçal. Quero deixar claro uma coisa, que como palestrante dentro de um nicho, ele é bom no que ele faz. A questão é que ele perdeu a mão e ele virou um instrumento de Satanás para deturpar o significado da Bíblia, cara. Todas essas pessoas que seguem a seita de Pablo Marçal, elas não estão com a visão no reino, na vida eterna, na visão em Jesus, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Jesus, em um dos capítulos da Bíblia, quando ele chega no templo, ele vê as pessoas vendendo as coisas no templo. Foi o momento que ele se irou. Ele saiu chutando tudo. E a Bíblia fala sobre você pecar e não irar. Foi o único momento em que Jesus se levanta de verdade, nos dando um exemplo de que do pó viemos e ao pó retornaremos. Os cristãos, através de Pablo Marçal e outros muitos vigaristas que tem por aí, pega essas pessoas que não entenderam o conceito de Jesus sobre a simplicidade, sobre amor ao próximo, sobre amor à família, que inclusive é o nosso primeiro ministério, sobre um trabalho digno de você ser abençoado naquilo que Deus quer que você seja abençoado. Ele pega essas pessoas que miram o financeiro, que mira a vida financeira e faz essas pessoas perderem o foco de Jesus. O Pablo Marçal, ele é um vigarista. Ele é um vigarista que usa da Bíblia para pegar pessoas que ainda não tiveram um encontro genuíno com Jesus. É isso aí. Se você segue Pablo Marçal e você pensa que você vai ficar milionário igual a ele, se você não é um cristão, tá? Esquece o que eu estou te falando. Mas se você é um cristão batizado nas águas, conhecedor da palavra, a minha pergunta para você é: o que você entendeu da Bíblia até agora para correr atrás do dinheiro? Essa é a grande questão. Igual ao Pablo Marçal, já passaram muitos. Ele não é o primeiro, infelizmente, ele não vai ser o último. Infelizmente. Aí as pessoas perguntam: nossa, Rodolfo, mas por que você tem a ver com o Pablo Marçal? Um cara que nem sabe que você existe. Realmente. Mas eu tenho uma família. A minha filha sabe que eu existo. A minha esposa sabe que eu existo. Eu tenho mais de 15 mil inscritos no meu canal que sabem que eu existo. Eu faço parte de um grupo de jovens chamado Fleme, do Bola de Neve, que sabem que eu existo. Eu sou um cara de 41 anos. Eu exerço uma opinião sobre muitas pessoas. Então a minha voz não vai se calar. Toda vez que alguém me perguntar sobre Pablo Marçal e outros vigaristas que aparecem por aí, por exemplo, a Bíblia que você ainda não leu. É uma distorção da palavra. Você que está nos assistindo agora, conhece alguém que seguiu esse cara e falou assim: se você está empregado agora, peça as contas. Agora, tenha coragem. Você vai entrar na minha La Casa Digital. Uhum. Eu conheço pessoas que, com 10 anos, seletistas, pediram as contas e ainda hoje não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. Na esperança... Eu conheço não. Eu tenho 6 destaques. Um destaque no Stories é 100 histórias. Eu tenho 6, chamado Pabletes. As mais horríveis experiências. Famílias destruídas. Tem lá um chefe de cozinha que fez isso. E o cara falou bem assim: eu tô chegando agora 2 da manhã, tô lavando o prato, perdi tudo. E tô querendo me matar porque eu não consigo cuidar mais da minha família em nome dos ensinos desse cara. Ele é um cristão? Esse cara é um cristão? Que eu vou separar aqui. Se esse cara for um cristão, eu tenho uma ideia sobre. Se ele não for cristão, pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Pode crer. Não vai fazer diferença. Se você não é um cristão, quer seguir o Pablo Marçal, quer ficar milionário, vai lá.
Vai lá, porque é impossível um homem de Deus fazer os stories que ele faz na mansão, com Ferrari, com não sei o quê. Jesus, meu irmão, dono do ouro e da prata. Andava descalço. No dia do Shabá, ele abraçou o leproso. Qual é o exemplo de Jesus que a gente está aprendendo dentro das igrejas? Como é que nós não conseguimos ser tocados pela palavra de um pastor? E eu sou tocado pela palavra do meu pastor. Porque nós criamos uma conexão com o Espírito Santo de Deus. Eu não me afasto do Espírito Santo de Deus, porque ele não se afasta de mim. É o tempo todo conectado. Aí você liga lá no Pablo Marçal, tá lá. Vamos liberar o código da, sei lá do quê, o código da moralidade. Então ele tem uma cartilha sobre moralidade. O código que agora... Não, pega esse código aqui, anota. Se você não consegue acordar às 4h59 da manhã, você é um bosta. Aí pega essas pessoas que ainda não entenderam o conceito de Jesus, talvez... Às vezes as pessoas têm o mesmo pastor, mas não estão conectados com a palavra, você entende? Eu não posso colocar a culpa num pastor. Eu vou colocar a culpa nas pessoas que estão ali. Não se conectaram com a palavra, e aí precisa de um código de um cara que vai liberar no seu cérebro um código que agora você vai despertar e você vai virar um milionário. Mas olha só, tá, vamos lá. A gente está aqui trazendo clareza e fundamento para esse povo. Claro. Eu não sei se clareza e fundamento, se a minha verdade vai ser mais clara para todo mundo, mas é a minha clareza. Mas esse mesmo povo, não, isso aí é clareza, irmão. Ok. Porque, por exemplo, por que eu dei voz a esses seis destaques nos stories? Porque foi a minha postura que trouxe informação. E a informação traz libertação, seus meus irmãos. Assim como eu protejo meu irmão natural, meus filhos naturais, eu protejo os filhos de Deus e os meus irmãos. O que o pessoal não consegue perceber, que farsantes como o Pablo Marçal não ficaram milionários porque são empreendedores. Deixa eu falar um negócio pra você. Ele foi preletor, eu me relacionei com esse cara 3 meses. E minha esposa, desde o primeiro dia, Anderson, quando o Espírito Santo a gente não dá ouvido, a esposa vem. Anderson. Não, ele é irmão, a gente querendo sempre... Não, ele é irmão, ele é da fé. Cara, eu vi o primeiro arrasta pra cima dele. Ele pregou no primeiro Machonaria, 2018. Olha aí. Era um Zé Ruela qualquer. E ele fez a primeira venda dele. Pastor, fiz a minha primeira venda no Hotmart. Aí abriu assim, ó, 1.100.000. Então, como que um cara, ele diz que hoje ele é bilionário. Não sei se ele tá mentindo. Se ele for, como que um cara fica bilionário em 5 anos? Porque prosperidade é essa, né? Não, eu vou explicar como fica, se ficou. Se ele não for bilionário, milionário ele deve ser. Vamos dizer que ele possa ter na conta 100 milhões aí. Hoje ele vem para te ensinar como ficar milionário. Mas ele não empreendeu para ficar milionário. Ele fez dinheiro te vendendo um curso de como ficar milionário. Então, se hoje ele pode ser múltiplo investidor, é porque primeiro ele tirou de você. Então, olha só. Esse povo que diz evangelho, que não obedeceu Jesus, tem que pagar caro para Pablo Marçal. Aqui nesse ponto eu não tenho dó. Tipo assim, ó, você foi esmagado pela sua própria cobiça. Exatamente. Então, eu não tenho dó nenhuma, tá? De quem segue ele é cristão. Porque, por exemplo, esse cara deu dor de cabeça para um pastor. Talvez esse cara nunca dizimou na igreja dele. Exatamente. Talvez ele nunca ajudou o pastor dele a pagar um aluguel. Ele nunca conversou com o pastor dele. Então, o evangelho não libertou esse crente, porque ele não obedeceu a Bíblia. É isso que eu tô falando. Aí ele paga 10 mil pro cara desbloquear ele. Quem é pior? É isso. O cara que tá cobrando 10 mil pra te desbloquear ou tu que não foi desbloqueado pela tua obediência ao evangelho? Então, vamos lá. Aí existe uma meia-culpa, né? Eu não culpo o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele pegou um nicho de... Ele pegou um produto que é o Fique Milionário Agora, que é esse copo aqui, e conseguiu, dentro do meio que ele transitava, que é o meio gospel evangélico, falar, Fiex, vem cá. Antes de Jesus dar pra vocês o que vocês querem, a bênção financeira, eu vou ensinar vocês. Puf, e colocou todo mundo aqui dentro. Só entra quem quer. Idiotas. Essa é a palavra. Fracos na fé. Pessoas que não entenderam que a Bíblia, a gente não fala de dinheiro na igreja, brother. Você não tem que ficar falando de dinheiro o tempo todo. Se o cara ficou bilionário, amém, mas de que forma? Ensinando as pessoas a lerem uma Bíblia? Tudo que dá certo é certo? Como que ficou milionário?
O que ele faz através do reino? Porque ele teve um evento agora no Allianz Parque ano passado, não lembro quando foi. Cara, o que eu vi foi um cara soberbo falando um monte de palavrão, que a igreja é você, e dizendo um monte de gente que ainda são pequeninos na fé, falando, não precisa ir pra igreja no domingo, não. A igreja sou eu. Ó, perna pro alto, lê o que quer da Bíblia, fala o que quer, faz uma oração rasa e acabou. Vamos esfriando. Não, mas pior, as vozes... É isso. As vozes e vamos seguir Pablo Marçal. As vozes na cabeça dele, que ele disse que é Deus, disse que ele ia ser presidente. Mas tem um ex-presidiário aí que é presidente. Então, quem... Cara, a gente tá numa... Loucura, e assim, mano. eu posso apanhar um pouco do pessoal da direita, que sou, né, cara, e também no âmbito de apresentador jornalista de um grande jornal que tá na Jovem Pan, porque o Pablo Marçal, ele se elegeu pela bancada da direita. Você entendeu? Muita gente da direita, ainda, mesmo sem saber quem é Pablo Marçal, apoiou o Pablo Marçal, simplesmente pelo fato dele se dizer conservador, empresário, pai de família. Você entende? E sabe por que, Anderson, que as pessoas seguem Pablo Marçal? Porque as pessoas gostam das coisas que não são tangíveis. Se você postar uma foto de família no seu Instagram, as pessoas vão ver e falar assim, não vou curtir não. Por quê? Porque família é o conceito que todo mundo tem. Eu tenho a minha, não é tão uma família assim, mas eu tenho a minha esposa, minha filha. As pessoas pensam assim. Agora posta foto num jato, posta foto dentro de uma Ferrari. Para as pessoas aquilo, cara, é intangível. As pessoas não vão chegar. Então as pessoas começam a idolatrar aquilo que elas não conseguem ter. Uau. Então elas vão lá e começam a dar like. Elas começam a consumir algo que elas nunca vão ter. Porque elas se satisfazem com aquilo que você tem. Mas que para elas nunca vão ter, cara. Família é o que está se perdendo. Posta foto de família. Eu até me arrepio falando disso, cara. Porque está perdendo. O Pablo Marçal, ele veio para destruir a família dentro da igreja. Porque enquanto você fala de dinheiro, você começa a fazer de tudo para correr atrás do dinheiro e você esquece de dar beijo na sua esposa, você esquece de dar beijo na sua filha, você não vai na reunião do seu filho porque você tem que ficar milionário. Você perde o conceito de reino, cara. Você perde o conceito de reino. Você me falou uma vez que um dia nós vamos entregar para Jesus, para Deus, aquilo que de fato foi a premissa, porque Deus criou primeiro a família. Então nós temos que correr atrás da nossa família. Porque nós um dia vamos devolver isso para Deus. E você perde o foco quando as pessoas começam a seguir um cara desse. O cara não prega sobre família, o cara não prega sobre Bíblia, o cara não prega sobre o desapego, porque Jesus foi visitado também por um cara muito rico, em cima do seu cavalo brabo. Falou, você é o Jesus? Sou eu. Cara, você é famoso pra caramba, velho. Mano, não param de falar de você, mano, tem uma graça, faz milagre. Como é que eu faço pra te seguir? Mano, volta pra sua cidade, vende tudo que você tem e me segue. Como é que é? Larga tudo que você tem e me segue. Mas peraí, mas eu não vou ter nada, pelo contrário. Aí que você vai ganhar tudo. O cara não entendeu. Eu desafio o Pablo Marçal. Larga tudo que você tem, em nome de Cristo, agora. Usa só esse seu cérebro, que deve ter um QI de 160, você é um cara bem inteligente. Larga tudo, meu irmão. Larga tudo e começa a viver o evangelho de verdade. Porque Jesus é o nosso maior exemplo. Macho, estourei meus horários todos de gravação hoje. Eu sei, valeu esse corte. Só esse momento já valeu a pena. E eu quero encerrar ele fazendo uma reflexão sobre masculinidade. Tudo isso está acontecendo porque a igreja evangélica está reagindo à maior crise que a humanidade já enfrentou. Depois que Adão e Eva pecaram, a gente está em crise de liderança. Mas hoje, no século XXI, isso ganhou proporções gigantescas, né? O mundo está em crise de liderança. Consequentemente, a base dessa crise de liderança é uma crise de masculinidade. Por isso, a infância está desprotegida, as mulheres estão desequilibradas e o feminismo promete algo que é intangível à mulher, e isso desconstruiu toda estrutura da base familiar. Eu estava refletindo ontem que o meu menino estava vendo um vídeo lá de duas mulheres lésbicas e nenhum problema com isso. Eu não estou falando isso por causa da sexualidade.
e elas gravam vídeos dos filhos dela. Ok. E os filhos dela são 3 cachorrinhos. Então, olha só. Meu filho vendo, né, e vendo a pureza daquilo ali, né? Ela no dia a dia com o cachorro, tal, dando comida. E eu refletindo aqui com os meus botões. Essas mulheres nem conseguem perceber que elas são alvos de toda uma revolução social da desconstrução da masculinidade. No relacionamento lésbico, geralmente, mesmo hoje, tendo 2 mulheres femininas, um exerce liderança. No passado, no lesbianismo, ficava muito mais claro, uma feminina, uma masculinizada. Hoje, mesmo que seja 2 femininas, uma é líder. Ou seja, a outra parte feminina está buscando numa mulher, de maneira subconsciente, a liderança que queria encontrar em um homem. Então, aquelas mulheres estão num relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, achando que acharam a revolução da vida delas, abortaram a maternidade e passaram a chamar cachorro de filho. E esse afeto filial só dura 15 anos, porque o cachorro talvez não passe de 15 anos de idade, vai morrer. Então, toda essa esperança da mulher moderna em ser mãe de pet acaba em 15 anos. Onde eu quero chegar com toda essa... Ou não acaba, porque ela pode adotar outro e permanecer nesse ciclo. Não, mas se aquele é o amor dela, o amor Sim. dela vai ser sepultado. Então ela vai entrar em depressão, porque o Ok, filho dela morreu. entendi, sua Se é lógica. filho, ela vai sofrer. Entendeu? Que ela está entregando Eu entendi. a redenção do afeto dela. O feminismo levou ela para esse lugar. Então eu fundamento isso para voltar para a questão central, na minha análise. A questão central é a masculinidade. Por isso também acho que Deus tem usado tantos homens mundo afora e tem usado a nossa aqui quando me pediu para eu iniciar o maçonaria. As pessoas perguntam, o que significa maçonaria? Nada. Eu acho que Deus só quis chocar quando me sugeriu o nome no meu coração. Quero maçonaria mesmo, para chocar. Entendi. Não ter vergonha disso aí. Tem que redimir o homem. Reposicionar o homem. Porque um homem reposicionado é um marido melhor, um pai melhor, igreja melhor, sociedade melhor. Acabou. O falso profeta só surge para homens emasculados e mulheres em sofrimento. Alguém me falou isso há 2 semanas. Tem um falso profeta aí chamado Joma. Todo falso profeta, se você for ver a audiência dele é feminina. Se tiver um homem, ele é acadelado. Ok. Ele é emasculado. Ontem mesmo, o cara falou bem assim, caramba, o vídeo lá dessa situação do Pablo Marçal, dos caras que foram correr. Esteticamente, caras fracos. E ser um porco-espinho é a missão de todo homem. O que é ser um porco-espinho na minha análise? Fazer uso de sua defesa natural. Então, você não tem uma arma, você é uma arma. Sim. Porque um leão atacar uma gazela é atacar um porco-espinho. Quem ele vai escolher? Uma gazela. Acabou. Então, Pablo Marçal, qualquer falso profeta, ele surge para o homem sem identidade, o homem fraco, o homem emasculado, o homem proibido de ser macho pela imposição da ideologia feminista. E as mulheres. As mulheres desesperançadas são as grandes financiadoras desse tipo de movimento, dessas heresias, desses falsos profetas. E eu falei, caramba, parei para pensar. Verdade. Verdade é a base. E citei mais tarde aqui, com um entrevistador, que perguntaram para um pedófilo na cadeia qual a primeira item da análise antes da escolha de uma criança. Qual foi a análise? Se o pai é uma ameaça. Se o pai não for uma ameaça, ele ataca. Boa, Então, assim, ó, análise. eu quero te ouvir como pai, marido e evangélico. E todo evangélico, irmão, oração do Pai Nosso. Tipo, eu tenho, ou Caim e Abel, eu tenho um dever de proteger meus irmãos. Como que você enxerga tudo isso? Eu te dei o panorama até para saber se a minha ideia coaduna com a sua, do tipo assim, ó, a crise do mundo, consequentemente a crise da igreja é uma ausência de masculinidade. Se o cara tiver lá, viril, másculo, fiel à esposa, do tipo assim,
um Pablo Marçal se cresce ou a erva daninha de Pablo Marçal só entra nesse ninho da viúva e do cara sem identidade porque não tem referência de masculinidade próximo a ele? Cara, que análise que você fez. Mas o joio e o trigo, cara, eles crescem juntos. Sacou qual que é a parada? Você começou falando de Adão e Eva, sobre pecado. E eu vou além disso, cara, porque Adão e Eva nos mostrou um conceito de que leva você para a vida e para a morte. A pergunta que a gente tem que se fazer é: hoje, você olhando para Pablo Marçal e tudo que ele faz, isso te leva para a vida ou isso te leva para a morte? Eu não falo só morte sepultada, você ser morto e enterrado. Eu falo para morte espiritual. Você vai ficar longe da sua família? Você vai ficar menos homem? Você vai encarar seus problemas de frente? Você prefere fazer cursos de PNL, Programação Neurolinguística, que é uma ferramenta sensacional para quem sabe usar, ou você vai pegar seu currículo 7 horas da manhã e vai bater num emprego porque você precisa sustentar a sua casa? Qual é o tipo de homem que a Bíblia fala que avança? São aqueles, cara, que enfrentam os seus problemas, cara. O joio e o trigo, eles precisam crescer junto. Em toda a natureza humana vai existir homens fortes e homens fracos. Jezabel, que eu diga. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E sempre vai ser assim. A gente não vê uma mudança. A gente caminha para os finais dos tempos, não para o começo dos tempos. A Bíblia fala isso. Que no final dos tempos muitos iriam se esfriar. E a gente caminha para isso. Não se faz mais homem como antigamente, não se faz mais mulher como antigamente. Eu não tenho nada contra a homossexualidade, eu acho que a opinião é de cada um. A salvação ela é individual. Jesus fala, venha como você está. Como você vai permanecer é problema seu e dele. Eu levo um amigo gay para dentro da igreja e vou continuar levando. Se ele vai permanecer gay ou não, não é um problema meu. Pode crer. Não é um problema meu. Sacou qual que é a parada? Então a gente tem esse negócio, o homem que é casado com outro homem. Em algum momento, um quer ser a mulher, mas um vai permanecer homem. A mulher que namora com a mulher. Em algum momento, uma delas vai permanecer mulher. Será que o mal está na sexualidade? O mal está onde? Onde que foi imputido, puseram nessas pessoas o certo ou o errado? Se você parar para pensar, velho, e eu vou em cima da sua análise agora para fechar, o problema está de geração em geração, cara. Você falou de paternidade e identidade. Todas as pessoas que eu começo a meditar aqui, que seguem Pablo Marçal, eles têm um problema de paternidade e identidade gigantesco. As pessoas não sabem de fato quem elas são, as pessoas não sabem qual de fato é o poder que elas sustentam dentro do coração, o poder da força que elas têm, tanto homem quanto mulher. Eu vejo homens, cara, que são pais de família, que são sustentados hoje pelas esposas. Eu não tenho nada contra isso, porque meu testemunho é embaçado, você entendeu? Eu fui sustentado durante 1 ano pela minha esposa, que eu fiquei desempregado. Eu sei o que é isso, mas eu não fiquei no meu sofá coçando. Eu fui atrás, mano. E olha onde eu tô hoje. Eu sou âncora, velho, de um jornal na Jovem Pan. Eu não fiquei no meu sofá esperando e chorando. Eu não fiquei vendo o cursinho de Pablo Marçal, indo lá em Eu não fiquei, você tá entendendo? Agora eu vou virar coach, agora ele vai me ensinar, agora a ferramenta vai me desbloquear. Mano, levanta do sofá, para de chorar e vai. Você é 1000 graus. Essa é a responsabilidade do homem, mano. Aqui não é unção, é sangue, parça. É sangue. Você tem que levantar e ir. Você é pai de família, mano. A sua esposa precisa comer, a sua filha não pediu pra nascer. Vai embora. Agora eu vou ficar lá me derramando. Mano, é o seguinte. Você é responsável pelo aquilo que você fala e faz, hein? Por aquilo que as pessoas vão entender, não por aquilo que as pessoas vão entender. Machonaria, mano, é pra macho. Você tá entendendo o seu chamado? Tá, então vem. Então vem a responsabilidade. E quando tiver pessoas igual a mim, igual a você, igual outras pessoas que passaram por aqui, pessoas que fazem parte da nossa vida, esse conceito não vai parar. Esse conceito de que homem é homem, mulher é mulher e a gente nasceu para formar família, não vai parar. A nossa missão é falar, sem crucificar ninguém, sem fazer juízo de ninguém dessas pessoas por sexualidade e tudo mais. A gente se levanta contra esses falsos profetas que estão roubando o povo de Deus. E a gente não quer morte. Então Adão e Eva nos ensinou sobre vida e morte. O que a gente vai escolher? O que você escolhe? Tudo é uma escolha. Você está fazendo o seu podcast aqui, beleza? Isso vai te trazer vida ou no futuro vai te levar para a morte? Vai te trazer vida, mano. Então faz. Pô, esse pecadinho de estimação que as pessoas têm.
vai te levar pra vida ou vai te levar pra morte? As pessoas querem pregar, falar, subir no púlpito e tudo mais, mas no secreto é ele e Jesus, mano. E Jesus sabe o que ele tá fazendo. O pecadinho de estimação. Por isso que muita gente na igreja não prospera, velho. Por isso tem muito pastor safado, vagabundo que não prospera. Porque sabe que tem um pecadinho de estimação e não larga a mão dele, mano. Pablo Marçal é um. Mas eu acredito na mudança do ser humano. Eu acredito, sabe, que machos, no sentido literal da palavra, vão se levantar contra essas pessoas e vão, cara, procriar e ter família, porque esse é o propósito de Deus na vida das pessoas. Amém. Glória a Deus, mano. Obrigado, macho. É nóis. Macho, É velho. nóis. O nosso advogado é Jesus, que tem os processos. Ele sorri com esse aparelhinho aí, mano. Tanto hardcore. Ah, só, velho. Minha esposa ficou rindo 10 O cara minutos falou de bem mim. pra caramba, todo tatuado, barbona, bola de neve nato. Aí abre a boca, filho. Cara, velho, na moral. Ó, galera, em setembro, dia 7, 8 e 9, a gente vai ter machonaria em Brasília. Pô, E fui nosso convidado pra irmão ir pra Brasília, olha isso, velho. é um dos Amém. preletores. Obrigado, meu irmão. Obrigado você, Tamo meu junto. irmão. Tamo junto, tá? Pessoal, Deus abençoe. A gente se vê no próximo episódio de Tretas e Diálogos.